Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas o meu nome é Laís. O nosso grupo é formado pelo Jean, pelo Felipe, pelo Wagner, e nós iremos discutir o texto do João Fragoso, né, que no caso se chama O Império Escravista e a República dos Plantadores. Economia brasileira do século XIX, mais do que uma plantation escravista exportadora. E agora o Jean vai falar um pouco sobre a nossa figura feminina e eu vou apresentar um slide aqui. Peço a compreensão de vocês, né? Porque aula online vocês sabem como funciona. A internet pode cair, tudo pode dar errado, mas a gente vai conseguir. O slide está aparecendo? Tá preto. Está aparecendo o nome dela agora? Não tá parecendo nada, tá preto. Só um minuto, Pra então. mim Vou aqui tá correr. aparecendo. Vou apresentar novamente. Foi? Agora foi. Pode falar, Jean. Maria Rita do Nascimento Marighella, baiana, filha de escravizados, trazida do Sudão. Conheceu em Salvador o operário Augusto Marighella, imigrante, recém-chegado da região da Emília, Itália. Apaixonaram-se, casaram-se e seu primeiro filho foi Carlos Marighella. Uma das mais comoventes histórias era que ela amarrava ao pé da mesa o pequeno Carlos, pois ela tinha medo que o menino fugisse para jogar futebol. Uma vizinha viu e alertou a dona Maria, Rita, não faça isso, criança presa. Assim, acaba presa de verdade. Dito e feito, Marighella foi preso várias vezes e torturado barbaramente em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas. Dona Maria se remoeu de culpa, se culpando pelo que aconteceu com o filho. Dona Maria Rita nasceu em maio de 1888 e morreu em 4 de novembro de 1969. Obrigada, Jean. Nós iremos prosseguir falando das competências gerais da educação básica. O nosso grupo escolheu a número 1, que é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O número 2, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. As competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental. A número 3, que é identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. A número 6, construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Temos também as competências específicas da história. A número 1 é compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. Escolhemos também a número 2, que é compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção nas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica. E, por fim, nós temos as habilidades.
e nós pegamos a número 12, que diz caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Nós temos a número 15, identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. E a número 19, formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas com base na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas. Agora, esse é o nosso autor, o João Luiz Ribeiro Fragoso, nasceu em 1958, está vivo até o momento presente, é doutor em História pela UF, a Universidade Federal Fluminense. A sua pesquisa se concentra nas linhas de Sociedade e Economia, e ele também é vinculado ao Laboratório Antigo Regime nos Trópicos. Antes do Felipe Mandato falar um pouco mais sobre o nosso texto, eu vou apresentar um pequeno vídeo que fala, assim, de forma resumida, sobre os nossos conceitos, que no caso é plantation e trabalho. Vou parar aqui um minuto. Epa, eu sou plantation. Prazer. Vocês pensam que eu sou bobo, mas não sou não. Eu vou explicar para vocês 4 elementos para entender a economia colonial de uma vez só. Trembão. Você vai ter que entender primeiro que é muita terra, porque é latifúndio. Então ninguém tem fazendinha, chacrazinha, não. É tudo assim, muita terra. Então é latifúndio. Quando é muita terra, é latifúndio. Estou te explicando aí. Agora, o que você faz nesse monte de terra aí? Você planta muito açúcar mesmo. Porque outras coisas não dá dinheiro. O que dá dinheiro é açúcar. Então, muito açúcar. E quando você planta de uma coisa só, a gente fala que é monocultura. Mono, um só. Cultura, plantação de algo. Então, a plantação de uma coisa só é monocultura, que é a cana. Terceira característica, quem que vai trabalhar nessa cana toda aí? O escravo, né? Português que não vai. E aí o escravo vai lá, trabalha 16 horas por dia, morre cedo. É feia a coisa. E a quarta característica do plantation, sou eu, é o que, Trembão? Lembrei. É que eu não sou extrovertido, mas a quarta característica é essa. É que o plantation tem que ser extrovertido, porque a economia sai daqui, vai lá para as Europa. É feito para sair, não é feito para nós comer. E por não ser feito para nós comer, nós não come. Come europeu mesmo. Esse é o plantation. Obrigado, plantation. Boa participação, viu? Que isso, alegria minha. Antes de prosseguir, eu vou fechar minha câmera para ficar melhor para o Felipe falar. No microfone. Oi, gente, estão ouvindo, beleza? Só um minuto, Felipe. Vou deixar meu microfone ligado que eu faço alguma observação, Tá se bom. algo acontecer. Pode começar. Então, e aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, apresentado já pela Laís. E vou falar um pouquinho sobre essa ideia, né, de uma economia no século XIX e sobre essa ideia de mais do que uma plantation escravista exportadora. Então, retomando, relacionando com o vídeo, né, a gente às vezes tem uma ideia bem simplista ou uma ideia que é baseada em modelos explicativos, né? E o que a gente está tentando entender desse texto e relacionar com o vídeo são 2 conceitos centrais, né? Que é trabalho e plantation. E a relação do vídeo com essa agora aqui, com a relação do texto do João Fragoso, é a gente mostrar mesmo uma contradição e de que a economia brasileira no século XIX era muito mais complexa, certo? Então, quando a gente fala de economia no século XIX, geralmente, até mesmo voltando no período colonial, como foi apresentado no vídeo,
gente tem uma ideia simplista, uma ideia de que o Brasil era simplesmente, simples e puramente, né, uma voltada para o mercado externo, aquela ideia de Brasil produz para fora, nunca para dentro, produz só para fora, de que a mão de obra era pura e simplesmente escravista e de que, né, ou seja, não existem outras atividades econômicas importantes. E uma outra questão é sobre a plantation, né, de que só existia plantation, ou seja, tudo aquilo que é produzido a nível de alimento, etc., é somente a plantation. Então a gente às vezes calha, né, calha cair nessa ideia de que quando a gente fala de economia, a gente está falando de ciclos econômicos, a gente está falando dessas ideias que a gente aprendeu bastante na escola, infelizmente, de que o que existe é uma economia baseada no açúcar, e quando vem para o império, alguma coisa que muda ali é sua região geográfica de produção e também o gênero que era exportado. Aí sai do açúcar e vem para o café. Mas em linhas gerais, seria apenas a questão de uma plantation escravista exportadora. Uma plantation escravista exportadora. Eu peço perdão, né, pelo barulho no fundo, a gente não tem como controlar. Mas essa ideia, né, voltando, de que Brasil economia, colônia, império, é somente plantation escravista exportadora. Ou seja, um modelo explicativo que a gente joga, né, inclusive nos alunos de 8º ano, 9º ano, aí vem lá para as primeiras séries, né, do ensino médio, e fica por isso mesmo. A gente tem uma compreensão, né, pela metade. E focando aqui no texto propriamente, né, o que o João Fragoso faz nesse texto específico é relativizar alguns aspectos, né, da historiografia tradicional, que tinham, né, essa ideia de ciclos econômicos, de que o Brasil produzia só para fora, que ele era ultra dependente do capital. Né? Então estamos falando do século XIX. Né? Alguns países já tinham, inclusive, a ideia de segunda revolução industrial. Mas assim, a Inglaterra já havia passado por uma industrialização. Os países que deram origem à Alemanha unificada, né, também estavam ali se industrializando. E então o Brasil seria um dependente disso que está lá no exterior. E a gente lê a economia brasileira como se fosse assim. Então o que vai dizer o João Fragoso? Ele vai relativizar, né, essa historiografia tradicional que lia dessa forma, são super importantes, né, mas liam dessa forma, e vai dizer também que, por sua vez, defendia que ao longo do século XIX, até 1888, que é a abolição, né, da escravatura, a gente sabe disso, a economia brasileira é uma economia escravista voltada para o mercado internacional, ou seja, sempre dependente. Né, e nunca, basicamente, a gente fala de algo interior, né, de uma economia interna. Aí o ponto 2, segundo essa mesma visão tradicional, o que ocorreu ao longo do século XIX foi apenas uma mudança no produto de exportação, do açúcar para o café, e no eixo econômico e de escravos, do Nordeste açucareiro para o Sudeste cafeeiro. A economia, contudo, teria continuado escravista e dependente das flutuações externas, na escravista exportadora. Essa é a visão que a gente tem, basicamente, de Brasil, colônia e império, quando a gente fala de economia. Pode passar, Laís, por favor. E segundo Fragoso, essa visão é falha. Então ele apresenta, né, alguns argumentos bem pautados em números. Né? Quem pôde ler o texto vai perceber isso. Que ele apresenta, né, muitos números que contradizem essa visão tradicional. E, além de senhores escravos, existiam outras categorias sociais e outras formas sociais de produção, como camponesa, por exemplo. Em 1819, a maior província escravista do país, Minas Gerais, não estava fundamentalmente ligada à exportação, mas sim ao mercado interno. Ou seja, mais uma informação que está presente no texto e que ele fala.
fundamentalmente ligado à exportação, mas sim ao mercado interno. E que Minas Gerais detinha maior número de escravos. Gente, eu peço perdão pelo barulho, tem uma oficina ao lado e não tem como controlar. É aula online. Isso é muito ruim, gente, então perdão de verdade. Mas é uma informação que o Fragoso traz, né, que, olha, a maior província escravista ela não produz para o mercado externo. Ou seja, o que acontece? Né, onde esses escravos, né, estão trabalhando, no que eles trabalham. Né, e voltando um pouco ao título do João Fragoso, ele diz que é uma coisa que é mais do que uma plantation escravista exportadora. Quando a gente fala de plantation escravista exportadora, a gente fala sobre terra, que é plantation, né? Quando a gente viu na escola que plantation é essa larga extensão de terra para o cultivo de alguma coisa. No caso era uma monocultura, né? A gente lembra. Ou seja, a terra está relacionada, plantation. O trabalho, né? Quando a gente fala de escravista, tem a ver com o trabalho. É o trabalho e um outro elemento que é a exportação, ou seja, as relações econômicas. E quando tem esse título do João Fragoso, quando ele coloca esse título, a gente pode deduzir ou interpretar essas coisas. Por quê? Porque a gente entende que plantation tem a ver com terra, escravista trabalho e economia, né, de forma geral, exportação. Economia, essa ideia de economia nunca está dissociada de terra e nunca está também dissociada de trabalho. Ou seja, quando a gente fala de sistema, né, de explicação, de modelos explicativos, como esse, né, que o Fragoso faz uma crítica, tece uma crítica, a gente precisa lembrar, de fato, que não tem como a gente reduzir a isso. Porque senão, a única relação de trabalho que existe é realmente a escravista, só existe escravos no Brasil, e a única forma de trabalho é essa, e que a única coisa que é produzida na terra, na vastidão de terra, né, essa terra vasta do Brasil, era somente uma monocultura de plantation, ou seja, não existe nada além disso. E é o que justamente o Fragoso faz uma crítica. Pode passar, Laís. Laís? Esse é o último. Então o autor. Parou aí? Não, aqui tá beleza. O autor apresenta dados que mostram a importância das produções voltadas para o mercado interno, né, e que eram capazes de gerar uma riqueza medida pelo número de escravos que detinham. Dessa forma, apesar da presença forte da produção escravista exportadora, o país não pode ser limitado à plantation açucareira. Essa ideia de que então a gente não pode, né, entender o trabalho como se fosse unicamente o trabalho escravo, né, ou como se esse trabalho escravo tivesse ligado unicamente à plantation e, por sua vez, à monocultura nessa plantation. Ou seja, o Fragoso mostra uma complexidade da economia colonial e também imperial. Ou seja, ele mostra que existia uma coisa além, era mais do que isso. Né? Tanto que Minas Gerais, que a gente viu no slide anterior, detinha a maior parte dos escravos, e nem por isso mesmo ela produzia para o mercado externo. Né? Nem mesmo tinha a ver com plantation. Né? Aí, continuando no slide, o mercado interno e suas produções tinham um valor importante na economia. Essa economia era mais complexa do que uma simples plantation escravista ligada ao mercado internacional. Isso é visualizado na criação da agroexportação em áreas de fronteira, um movimento que aconteceu através de capitais acumulados no abastecimento interno e não através da exportação. Segundo Fragoso, é a partir desse fenômeno, reprodução em áreas de fronteira, ou seja, uma economia interna, que se deve entender essa sociedade escravista. Né? Ele, de forma alguma, ele nega que existia uma plantation exportadora, né, que usava mão de obra escrava, mas ele traz uma complexidade para a nossa ideia, né, para a nossa compreensão. Ele diz que não pode ser limitado a isso, porque inclusive o mercado interno
Ele auxiliava, né, inclusive ajudava na questão da exportação. Ou seja, o capital acumulado, o capital que era produzido através das produções internas, mantinha o mercado interno e auxiliavam, inclusive, na exportação. Ou seja, complexifica um pouquinho, né, a nossa ideia e mostra que a gente não pode reduzir, né, o Brasil, a economia do Brasil, a essa questão, né, de monocultura, plantation, escravista e de exportação. Era muito mais complexo, certo? Laís, você poderia apresentar, né, aquelas Sim, duas fontes? vou parar o slide aqui um minuto e mostro as imagens. Tá aparecendo para você? Tá sim. Eu dou zoom Por favor. aqui, tá bom? Desce um pouquinho. Aqui? Não, agora sobe. Deixa eu achar rapidinho. Tá aqui. Pode ir, pode ir. Sobe mais um pouco. Tá ali em Achou? cima. Tá ali em cima. Pode ir mais um pouquinho, Laís, por favor. Ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ler. É Banco Rural e Hipotecário. Né? Tem como dar o zoom nessa parte, Laís? Por Tem. favor? Eu não sei se vai ficar visível para vocês, né? Por questões de internet, né? Aula online é isso. Mas Banco Rural e Hipotecário. O João Fragoso, no texto dele, e mostrando, né, trazendo realmente fundamento para o que ele está falando, ele falou sobre hipotecas, sobre banco, sobre uma atividade financeira que alguns senhores, né, e que alguns financistas, né, não só senhores, começaram a ter, né, uma atividade que se inicia no século XIX. Ou seja, é uma atividade econômica que não está ligada à exportação e que auxiliava, inclusive, na economia, ao ponto de ele dizer que de uma determinada região a galera começou a entrar tanto nessa rota de financiamento. Também uma outra questão que é a ideia de vender e comprar escravos, negociantes, né, escravos. Isso acontecia. E essa era uma atividade de grande rentabilidade para a época. E isso tem a ver com o mercado interno. Ele tenta observar como essas relações internas, intra e interprovinciais, elas foram fundamentais nesse processo de consolidação de um mercado interno, né, e de enriquecimento, né, desse mercado interno, ao ponto de auxiliar inclusive na exportação, como a gente já falou a beça. Né? Então, aí é uma parte de um jornal, né, o Correio da Tarde, a gente tirou, né, da hemeroteca digital. Infelizmente, invadiram e eles estão fora do ar. Mas a gente vai conseguir passar o link para vocês certinho depois. Pode passar para o outro, Laís, por favor. Para outra fonte. Só um minuto. Isso, Aqui, tá bom? isso. Pode subir um pouquinho, Laís, por favor. Só para deixar. Não digo abaixar, no caso. Eu falei errado, né? Sim? Isso. Esse aí é um outro jornal que a gente achou na hemeroteca, que tem a ver com economia no século XIX. Né? O título é Correio Comercial, Colonos e Fazendeiros. Ele é do Rio de Janeiro, né? E a data desse impresso é 1871. Eu coloquei as informações ali para vocês acharem. Vocês o link. E essa é uma outra
e que mostra um pouco das preocupações e discussões que estavam tendo em 1871, né, um período, né, já de final ali do século XIX, mas que nem por isso, né, as atividades comerciais, né, a ideia de colônia e fazendeiro deixou de existir. Né, a ideia de senhores e escravos, ou senhores e trabalhos nessa fazenda deixou de existir. E olha o que diz essa fonte. Essas duas palavras implicam o mais sério problema econômico do nosso país, a produção agrícola. Esta decresce e definha em uma progressão descendente paralela à constante e inevitável diminuição dos braços escravos. O ramo mais produtivo da nossa lavoura, o café, tem deslocado dos ramos menos remunerativos, como a cana, o algodão, a mandioca, o arroz, os braços escravos que nessas culturas se empregavam. Pode descer um pouquinho, Luiz? Isso. Concentraram-se, pois, com assustadora celeridade em uma única fonte de produção agrícola, as forças com que ainda contamos para o cultivo de terra. Aí, né, a gente percebe que não deixou de forma nenhuma de quê? De plantar café. Ele está falando da preocupação lá no final do Império sobre café. Mas ele diz que a mão de obra escrava está reduzida, né, devido aos vários processos. Só que esses próprios escravos, é outro conceito, né, do nosso grupo, que é trabalho e plantation. Nessa ideia de trabalho, a galera que é alforriada ou consegue sua liberdade de alguma forma, ela continua trabalhando em terras. Não necessariamente em plantation, né, para exportação, mas em outras atividades, como no caso de Minas Gerais, né? Mas no caso é lá no início do século XIX. Mas aqui ele vem falando sobre o café, vem falando sobre a preocupação que estava havendo, e ele também fala sobre produções, né, ditas de menor escala, né? O cultivo de cana, de algodão, mandioca, arroz. Né? E além, isso servia também para o mercado interno. Certo? Não era uma coisa que era exportada, uma coisa que servia para o mercado interno. Ou seja, era necessária mão de obra para trabalhar nessas regiões, para trabalhar nessas terras. Certo? Então, o que a gente vê numa fonte, existem outras fontes também. A gente não trouxe para não complicar um pouquinho. Mas é uma fonte mostrando para a gente, né, que havia um problema com essa ideia de plantation, com essa ideia de mão de obra escrava. Como essa galera começou a manter o café, né, depois, mesmo quando é abolida a escravidão. Como a galera mantinha o café, como a galera mantinha a produção, sabe? Isso a gente deve lembrar, né, que vem uma mão de obra imigrante. Só que essa galera imigrante, ela continuava trabalhando no sentido de colonato, no sentido de dar sua força de trabalho em troca de alguma terra para produzir. Ou seja, a terra aparece como uma grande mercadoria. Né? E depois da nossa atividade final, vai ser só lá pro fim, vai ter uma atividadezinha, mas é importante a gente dizer que uma lei vai surgir que vai possibilitar que as terras sejam mercadoria. E isso tem que estar na nossa cabeça também, né, quando a gente trabalha. Pode encerrar essa parte, Luiz, da fonte. Mas é importante a gente ter em mente que há uma complexidade enorme, precisa ser compreendida, né? E não a gente reduzir, como a gente vê bastante, né, a uma economia de plantation, escravista, exportadora, que era muito mais do que isso. Existiam outros tipos de produções, outras formas de trabalho, ainda que fossem, né, submetidas à hierarquia social, certo? Vou parar aqui. Deixa eu ligar minha câmera.
Então, gente, retornando aqui, vou apresentar o nosso livro didático. Nós usamos 3, não se espantem, mas nós usamos 3, porque um nós usamos como base e os outros 2 para comparar. Deixa eu iniciar a apresentação aqui novamente. Oi, vocês estão conseguindo ver a capa? Alguém me responde em áudio? Sim, estamos vendo sim. Tá dando para ver, tá dando para ver. Nós usamos como base esse livro didático, né, que seria o Manual do Professor, História, Escola e Democracia, número 8. É um livro baseado na BNCC. Achei ele bem interessante, mudando aqui de página, indo direto para o nosso conteúdo. Eu achei ele interessante porque aqui vem as habilidades, acredito que vocês estejam conseguindo ver. Aqui fala sobre a economia brasileira, passando aqui. A formatação digital dele é um pouco difícil, então vou colocar aqui. A vulcanização da borracha, devastação, aí fala aqui por regiões. Eu achei o conteúdo dele bem vasto e algo bem interessante que eu chamo a nossa atenção aqui, não é em si nem o conteúdo, mas os títulos, né? A forma que são apresentados os títulos, a forma que é apresentado os títulos. No caso, São Paulo e o café. Aí aqui vai explicar o processo e tudo mais. Mas você vê que esse livro aqui é mais fiel, um livro didático atual, e eu considerei mais fiel ao texto que nós trabalhamos, ou seja, mais próximo assim do que nós vemos na academia, só que de uma forma mais didática, considerando o público. E eu achei bem interessante também que aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, no apoio bibliográfico tem o nosso professor José da Assunção Barros. Então, olhar a quem os materiais que é utilizado no livro didático é muito importante. Quem são as pessoas que montam o livro didático. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para esse título, São Paulo e o Café. E tem um outro texto, um outro livro que nós utilizamos, que foi escaneado lá no Cedim, que é o Patrícia Ramos, esse nome aí que vocês estão vendo, que é Estudar a História das Origens do Homem à Era Digital, número 8 também. Ele também é de acordo com a BNCC. Só que ele é menos atualizado do que o primeiro que eu mostrei. Não sei se eu vou enxergar aqui agora, acho que ele é de 2018. Mas aqui o título você percebe que em São Paulo e o café fala da importância do café e tudo mais. Nas outras páginas fala da importância das plantations e tudo mais. Só que aqui, quando utiliza o Império do Café, dá um raciocínio breve como se o Brasil fosse somente café. Como essa visão generalizada que o Felipe falou. Eu vou apresentar aqui novamente o slide, que também tem um outro livro que eu utilizei, que é... Deixa eu ver aqui. O Gilberto Cotrim, História Global, Brasil e Geral. Ele é um livro didático. Tá dando para vocês verem direitinho? Que agora eu não vejo mais o meu rosto. Sim, tá dando para ver direitinho. Certo. Tá dando, Leite. Aqui ele é um livro didático de 2005, que é bem desatualizado, né, já que estamos em 2021. Não é com base na BNCC, né? Não tem como ser. E aqui você vê que o título já é Café, Novo Ouro Brasileiro. E a intenção não é de forma alguma dizer que não foi importante e tudo mais. É mesmo pensar
em como a gente pode trabalhar esse assunto dentro da sala de aula sem reduzir o que realmente o Brasil foi, né? E a economia brasileira representa. E aqui, nesse mesmo livro didático do Gilberto Cotrim, nós vemos vamos colocar assim, um erro, né? Que aqui chama de trabalho assalariado, né? Só que conforme, deixa eu retornar aqui. Conforme o Felipe Mandato apresentou, que assim, conforme a transformação do trabalho escravo em trabalho livre, não houve a consolidação de relações capitalistas. E o Fragoso coloca que os tipos de relações de produção que começaram a ocorrer eram não capitalistas. E esse livro coloca que era um trabalho assalariado. Então, eu achei relevante trazer essa questão sobre o livro didático justamente por isso, porque nós temos que considerar o público que nós estamos trabalhando, nós temos que considerar a linguagem, e nós temos principalmente que considerar e questionar o nosso material didático, né? Se está de acordo com o que nós aprendemos. E, retornando aqui à apresentação, nós encontramos um fotógrafo que nós achamos bem interessante o trabalho dele, só um minuto, que no caso é o Mark Ferris, acredito que fale assim. Felipe, tá dando para ver? Tá sim. Certo. Que é o Mark Ferris, que foi um fotógrafo brasileiro, descendente de família francesa, atuou durante o Império e as primeiras décadas da República, mais precisamente entre os anos 1860 e 1922, tendo construído um dos mais importantes legados visuais sobre o Brasil nesse período. Eu retirei essa fotografia e as outras que nós iremos ver do Instituto Moreira Salles, IMS, e eu achei bem interessante o trabalho dele, porque ilustra, né? Ilustra de forma muito objetiva, narra o que nós acabamos de ver, o Felipe comentando. Aí nós temos as plantações de café. E no mais, eu acho que agora é um momento que nós podemos falar sobre a nossa atividade pedagógica. Wagner? Opa! E aí, pessoal, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estão vendo isso. Então, o grupo ele resolveu trazer uma proposta de atividade bem abrangente, né? Nós resolvemos trazer uma proposta de atividade voltada para um quiz, certo? Um quiz mediante a pegadinhas, a charadas, todas envolvendo os termos que nós vimos no texto, envolvendo todas as questões que nós apresentamos para vocês agora. E nós colocamos aqui 2 exemplos de como seriam essa gincana, vamos colocar dessa forma, como seriam esse quiz educativo para as turmas. Claro que para trazer a questão de competitividade para a turma, para incentivar a participação, nós iríamos optar por fazer uso de premiações, né? Um chocolate, um pirulito, alguma coisa para o time, para o grupo vencedor, né? Sem, é claro, desmerecer a participação dos outros demais grupos, trazendo propostas como brindes de participação e um prêmio para o grupo que acertar mais das nossas charadas. Então, nós colocamos 2 exemplos aqui de como como nós iríamos adaptar essas perguntas, essas charadas, a esse quiz, né? E uma delas, eu vou pedir para o meu grupo poder responder, né? Quem conseguir, assim, quem souber, né? Por exemplo, o que é? A lei aprovada há 171 anos atrás, que serviu de manutenção para a hierarquia social. Alguém responde?
Cara, eu achei maneira que dá, inclusive, pra fazer interdisciplinaridade, né? Com matemática ali. Peraí, deixa eu ver aqui quanto dá 171 anos atrás. Brincadeira. Cara, É, isso aí é lei de terras. exatamente, é a lei de terra que ela foi abordada no texto, certo? Então, por exemplo, para o time que acertasse, nós contaríamos pontos, e para o time que mais pontuasse, como eu falei, haveria um prêmio. O time do Felipe já teria um ponto. E a gente trouxe um outro exemplo mais extrovertido. Pode passar, Laís. Ó, esse aí. O que é o que é? O que é que juntos dão uma deliciosa combinação de manhã e de tarde, mas já disputaram o posto de maior produto de exportação no Brasil do século XIX? Alguém arrisca? Ah, não sei, seria café e açúcar? Esse é o café e o açúcar. Tá no texto, exatamente isso. O time do Jean já estaria E se a gente marcaria não, marcado. se a gente não quiser café com açúcar, Wagner, café Aí puro? a gente vai a 1930, entre 1920 a 1930, café com leite. Beleza, gente? Então a proposta era essa, o time que pontuar mais a gente presentearia, mas como a gente está falando sobre uma questão de desigualdade no trabalho, a gente aponta a questão dos escravos e tal, nós pensamos também em trazer, como eu disse, brindes de participação para os outros grupos também que não conseguissem alcançar a pontuação máxima. Então essa é a nossa proposta pedagógica referente ao texto. Beleza? É isso, gente. É isso. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu, gente.